pessoal, a gente tá mais num pod parceiro, muito especial. Estamos no nosso terceiro episódio e o nosso episódio muito especial e o nosso tema hoje é História e Política. O que tem a ver esses dois temas muito polêmicos? Quando a gente fala de política, a pessoa já vem falar de política. Mas política, a gente sabe que política vai muito mais além do que partido de maneira de cor partidária. E a gente trouxe hoje para conversar com a gente nosso professor de História, nosso professor Rafael. Olá, Rafael! Olá, Cauã, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou um pouco gripado, já peço desculpa aí se houver alguma tosse ou outra, mas aí a gente vai falar de um tema muito importante que sempre desperta a curiosidade do público em geral. Professor, para começar, muita gente acha que a história é só decorar datas e nomes, mas na verdade ela vai muito além disso, né? Qual é o verdadeiro papel da história na nossa vida hoje em dia? A parte de decorar datas, nomes, já foi algo muito fundamental até os anos 80. Depois disso, começou-se a entender melhor a contextualização dos fatos, o que facilita mais a compreensão da história. E já que a gente vai falar de política, são 5 pilares importantes aí para se entender um pouco sobre o local, sobre a civilização, sobre alguma época da história, que é justamente a política, a religião, a cultura, a sociedade e a economia. Então, são 5 pilares importantes. E qual é a relação da história com o passado? Tudo que a gente tem hoje em dia tem uma relação com o passado. Até o fato de a gente estar se comunicando em português retrata o processo colonial brasileiro, que foi Portugal que colonizou o Brasil. E, professor, o senhor sente que as pessoas estão redescobrindo a história, o valor da história, especialmente com tudo que acontece no mundo atual? Com certeza. Quando você desbrava aí pelo conhecimento da história, você vai descobrir muitas conexões com o passado e o presente. Então, as pessoas, quando buscam conhecer um pouco a história da humanidade, acaba facilitando entender melhor o contexto que está se vivenciando agora, de guerras, conflitos, a questão de evoluções que a humanidade teve. Então, tudo isso faz parte da história também. Professor, muitas vezes, quando a gente fala de política, já vem aquela reação, e lá vem polêmica. Mas, na verdade, política é história, e sempre andaram juntos, né? Como eu disse, a política é um dos pilares para compreender um pouco aí o processo histórico. Então, muitas vezes as pessoas confundem política com politicagem ou partidarismo, e no ensino de história a gente não parte por esse viés, a gente vai muito mais além do que isso, vai entender um pouco sobre a estrutura política daquela civilização, daquele povo, ou até da atualidade também. Então não cabe a gente partir por esse viés, já que isso deixa aí para outra área, ciência política ou curso de direito. Então é muito importante a gente entender que política não tem relação com o político, mas sim com a política é muito mais além do que a própria politicagem. Então dá para dizer que quem não entende história acaba repetindo os mesmos erros políticos? Com certeza, a história ajuda a compreender os erros que cometemos no passado para que aquilo dali não volte a se repetir novamente. Erros do tipo, de apoiarem regimes autoritários, totalitários, que já existiram na história, e a gente vê que aquelas sociedades cometeram alguns erros no passado que a gente não pode retomar a ter novamente. Professor, tem algum momento histórico que o senhor acha que se parece muito com o que estamos vivendo? Um tema que foi muito, não seria nem hoje em si, mas que foi recente, foi o caso da pandemia, Quando a gente vê lá a revolta da vacina, as pessoas saem às ruas criticando a vacina que estava tendo naquela época pelo ministro Oswaldo Cruz, que era o ministro da Saúde, foi muito criticado. E as mesmas ideias que justificavam que a vacina ia causar outros efeitos, que a vacina mata, a gente viu se repetir novamente aí no período de pandemia, agora da Covid-19. Então, esse fato aí, eu gosto muito de exaltar para as turmas do terceiro ano essa comparação entre Covid-19 e a revolta da vacina. E é muito interessante
E é muito interessante ver que, como o contexto muda, mas o comportamento humano não muda, né? Ou seja, o tempo passa, mas o comportamento humano continua igual ao do passado. Exatamente. Então, a história, às vezes, só muda os personagens e alguns comportamentos acabam se perpetuando aí devido, né, à própria ignorância de certos grupos que acabam não se aprofundando um pouco no contexto histórico. Né? Que se, por exemplo, no caso da pandemia, se a gente fosse ver a história aí da gripe espanhola, da revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, provavelmente alguns erros não se repetiriam, mas geralmente esses erros acontecem por questão de realmente ignorância. Professor, o senhor que é professor, como é ver o papel da escola e do jovem nesse debate sobre história e política? Olha, no meu tempo, né, quando eu era estudante, já faz tempinho, né, quando eu era, por exemplo, ensino médio, 2001 para 2003, pouco se falar de política. É interessante notar hoje que os jovens estão mais atenados em relação ao que está acontecendo na política brasileira e mundial. Então, muitos já têm uma opinião mais formada. Isso se deve também ao avanço tecnológico, já que na minha época não tinha um celular que você via as informações imediatamente. Na época tinha que esperar um jornal nacional, ou esperar no dia seguinte sair no jornal impresso. Agora não, os jovens hoje estão mais atenados com o que está acontecendo no mundo afora e isso facilita com que entenda mais um pouco do contexto político atual. Agora chegou a hora do nosso quadro, Fato ou Fake do Passado. Eu vou falar, professor, algumas frases históricas e o senhor vai dizer se é fato ou é fake. Simbora? Vamos. Napoleão Bonaparte era baixinho? Olha, muitas imagens não retratam ele como baixinho porque quer mostrar a grandiosidade dele. Mas provavelmente, né, alguns historiadores afirmam de fato que ele não tinha uma estatura tão grande, mas a maioria das pinturas coloca ele em cima do cavalo, ele maior do que a estatura dele, justamente para mostrar a grandiosidade que ele representou a França num período revolucionário. Segunda pergunta. A Guerra Fria foi um conflito armado entre os Estados Unidos e a UR-55? Não, URSS, né? União Soviética. Isso daí. Olha o professor falando. Fale. Então, a Guerra Fria, né, não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Se chama Guerra Fria por conta disso, né? Houve conflitos periféricos, né? Que são os conflitos periféricos que ocorreram entre países ali que disputavam entre capitalistas e comunistas da União Soviética. Então a gente vê lá a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, as ditaduras militares aqui na América Latina, inclusive o Brasil. Então não houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, e sim um conflito ideológico e guerras periféricas. Vamos lá. A Inconfidência Mineira aconteceu no século... É porque esse daqui, eu não sei falar esse século, mas século XVIII. XVI. 18. Né? É o século XVIII, então é fato, né? Ela aconteceu, mas sempre tem uns antecedentes, né? Já acontece. Todo fato histórico não acontece imediatamente. Então tem aquela disputa ali do ouro em Minas Gerais já a partir da descoberta do ouro, muito antes, né? Então vai ter a maior revolta em relação à busca do ouro na Inconfidência Mineira. Então, aí o mito maior da Inconfidência Mineira não é nem um século, mas sim a personalidade de Tiradentes, que foi criada na Proclamação da República. Tiradentes não tem aquela imagem, como se coloca, de Jesus Cristo, mas sim, né, não se sabe como era a imagem realmente de Tiradentes. E também se sabe hoje que ele não foi esse herói todo pensando numa nação, mas pensando apenas em Minas Gerais. Eu até brinco com os colegas quando eu dou essa aula que deveria acabar com esse feriado de 21 de abril, né, já que só representa Minas Gerais. Mas temos aí esse feriado de 21 de abril. E a democracia nasceu na Grécia? Fato ou fake? A democracia realmente, né, vem as ideias aí dos gregos,
né, que a democracia representa aí justamente o desejo do povo, demos, né, quer dizer povo, kraten, poder, o poder do povo, mas era muito diferente da democracia que temos hoje, né? Então ela evoluiu com o tempo. Para os gregos, mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos, então não participavam da decisão da política. E aí a decisão ali era entre os homens de forma direta. Hoje a gente tem uma democracia diferente, representativa, inclusiva, em que todos podem participar, aqueles principalmente que são do CIA, né? Já ouviu falar no CIA? Que é o cidadão, né? Que é eletivo, né? Ativo, né? No caso aí, que chama CIA, né? É o cidadão, né? Que pode votar ativamente. E vamos agora para a última pergunta. Dom Pedro I gritou independência ou morte às margens do Ipiranga? Esse fato de Dom Pedro é bem curioso, né? Dom Pedro provavelmente não disse isso, né? Alguns fofoqueiros falam que ele estava com desarranjo intestinal, popularmente caganeira. Coloca ele montado no cavalo, não estar montado no cavalo, porque cavalo não aguenta um percurso tão grande que ele fez, né? Até chegar do Rio de Janeiro até as margens do Rio Ipiranga, lá em São Paulo. E aí alguns até brincam que ele gritou tendência à morte devido a desarranjo intestinal, mas a entender independência ou morte. É uma brincadeira que a gente faz entre historiadores, mas essa frase ele pode ter dito depois, mas não no dia 7 de setembro de 1822. Professor Rafael, foi um prazer ter um papo incrível com o senhor. A gente percebe que estudar história é entender o presente e se preparar para o futuro, né? Exato, com certeza. Quando a gente estuda o passado, a gente começa a pensar melhor, a decidir melhor e construir uma sociedade mais consciente. Valeu demais pela presença, professor Rafael. E para você que acompanhou o Pod Parceiro, mas não esqueça de seguir a gente no Instagram, @podparceiro, e se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente, e foi muito legal estar aqui com o professor Rafael. Obrigado, Cauã, obrigado a todos, um abraço para todos vocês. Até o próximo episódio do Pod Parceiro. Lembre-se, comece o passado. Lembre-se, conhecer o passado é o primeiro passo para mudar o futuro. Vamos embora. Tchau!